Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando esse segundo trimestre da Escola Dominical aqui nesse vídeo online, tá bom, irmãos? Peço aos irmãos que acompanhem, pegue sua Bíblia, acompanhe-nos nessa primeira lição, pois estamos estudando essa lição para que você possa aprender sobre os dons. E o título dessa revista está Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, tá bom? E logo nesse começo, nós sabemos que o comentarista desse trimestre é o nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ele é presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Tá bom, meus irmãos? Já foi dito aí que ele sempre tem novas lições para nos apresentar na CPAD, livros, comentários, e assim, irmãos, iniciaremos esse segundo trimestre dessa forma, nesse título dessa lição, né? Dons espirituais e ministeriais. Irmãos, nos acompanhem com a Bíblia e vamos orar a Deus aqui para nós iniciarmos em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, Senhor Jesus, obrigado por esse momento, ó Deus. Mais um dia, mais uma vez, estamos iniciando, Senhor, o segundo trimestre dessa escola dominical. Que o Senhor possa nos abençoar, ser conosco, nos orienta espiritualmente. Faça que nós possamos buscar esses dons para ensinar, para ajudar, para, Senhor, estar na Tua presença, ó Deus. Nos faça humilde, nos ajuda. Abençoe nossos irmãos que estão nos assistindo agora, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, estamos iniciando esse trimestre, e esse trimestre nós podemos dividir eles em dois blocos, sendo essa primeira lição como uma introdução, e a última lição, que é a 13, como uma conclusão. Então vai ficar só dois blocos, tá? Eu estou aqui com auxílio de alguns comentários aqui, e vou falar para você que no primeiro bloco, que é da lição 1 a 5, e o segundo bloco, da lição 6 a 12, tá bom? Esse primeira introdução, que é nessa primeira lição que nós vamos iniciar, estamos fazendo e vamos fazer um estudo bem assim, para que você possa entender sobre os dons espirituais e analisando esses propósitos de cada um dos 9 dons, que tradicionalmente são divididos em 3 blocos. E nesses 3 blocos são dons de revelação, os dons de poder, os dons de elocução. Tá bom? Então, nesse primeiro bloco, que é da lição 2 à lição 5, essas 3 partes que nós iremos estudar: os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução. Já no segundo bloco, que é da lição 6 à lição 12, havendo esta lição específica para cada dom, conforme a revelação constante de Efésios 4:11, tá bom? Bem como uma lição a respeito dos presbíteros e a outra dos diáconos, tá? E na lição 13 nós faremos uma conclusão com a multiforme sabedoria de Deus, tá bom, meus irmãos? Nos acompanhe aí na lição que nós estaremos lendo aqui na revista, tá bom? E deu dons aos homens, tá? Pelo que diz o textual, tá? Efésios 4:8, versículo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Tá bom? Irmãos, eu peço aos irmãos que marquem na sua Bíblia aí a leitura bíblica em classe. Deixa já aberta, porque vai ser alguns versículos que nós vamos usar durante a revista. Tá bom? Você leia na sua casa, para que
nós possamos ganhar tempo aqui neste vídeo, tá bom? Tá em Romanos capítulo 12, do 3 ao 8, e 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 7. Versículo 4 ao versículo 7. Deixa aberta a sua Bíblia nesses dois capítulos de Romanos e de Coríntios, 1 Coríntios, e vamos dar início aqui à nossa lição da escola dominical aqui nesse vídeo online, tá bom, meus irmãos? Vamos lá acompanhar a introdução aqui na revista. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais, concedida da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja, para que com graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além do auxílio, o corpo de Cristo, no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Tá já em Efésios 12, versículo 13, tá bom? Efésios 4, versículo 12 e o versículo 13. O primeiro ponto aqui é os dons na Bíblia. Os dons na Bíblia. Então, o que nós vamos alientar para os irmãos nessa manhã é que no Antigo Testamento mostra que há várias palavras em hebraico que significa dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica. Aí tem Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos, concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nossa nova aliança. O que ele quer dizer aqui, o comentarista, é que esses dons não eram dons fixos, dons permanentes, não. Eram dons que eram essenciais naquele momento para os irmãos, mas eles eram dons doados pelo Espírito Santo, e eram momentâneos, tá, irmãos? Não era como na nova aliança em Cristo Jesus, que eram fixos, foi gerado aos jovens, aos velhos, como em Atos capítulo 1, versículo 8. Tá bom, irmãos? E vamos entender que é diferente os dons no Antigo Testamento, como a dádiva, era uma relação de parte para Deus com os homens, até mesmo a ação de graça que os homens ofereciam a Deus. Nós vamos agora pegar a nossa Bíblia, que está aqui, e vamos abrir em Números, capítulo 18, versículo 7, que diz assim, Números 18, versículo 7. Mas tu e teus filhos contigo, guardarei o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu. Isto administrarei, eu vos tenho dado a vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que chegará morrerá. Então, dádiva que Deus estava dando aos sacerdotes, aos reis na época, em que eles sim recebiam essas dádivas de Deus e também faziam parte de administrar bem essa dádiva, tá bom? E em Deuteronômio também 16, 17. Deuteronômios, capítulo 16, versículo 17, que diz assim, cada qual conforme o dom da sua mão,
conforme a bênção que o Senhor teu Deus estiver dado. Entenderam, irmãos? Então, conforme cada um ia recebendo essas dádivas, esses dons, e administrava de acordo com a sua necessidade e os momentos. Tá bom, irmãos? Vamos prosseguir aqui no segundo subtópico, no Novo Testamento. Como no Antigo foi momentâneo, foi de passagem, o Espírito não ficava fixo na pessoa, o Espírito trabalhava e depois dava, conceder a outra pessoa a oportunidade de receber essa dádiva de Deus. Agora, no Novo Testamento, o mesmo dicionário, às vezes você pode procurar alguns dicionários, o bíblico e o Wycliffe, tem aqui até discriminado na revista, você se tiver, pode acompanhar. Também ele informa que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego dinome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4, versículo 15, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação ao homem, para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. Por isso, podem receber os dons do Espírito. Olha só que maravilha, que nós temos essa oportunidade de receber os dons através de Cristo Jesus. E não fique preocupado em querer receber agora ou receber depois, buscar. Sim, você pode buscar, não tem nenhuma advertência para você não vai buscar os dons, tá? Mas seja sábio, tá bom? E no Novo Testamento, a palavra dom está muito relacionada às capacidades sobrenaturais de poder que Deus concede à igreja. Existe uma diferença entre a dádiva no Antigo e os dons do Novo. No Antigo, a dádiva era momentânea, como eu comentei com vocês. Era algo momentâneo, era algo que não ficava fixo. E parcial, tá? Ficava, trabalhava e dava oportunidade a outros. Nós podemos ver que a pessoa que teve mais oportunidade momentaneamente da presença do Espírito Santo foi Sansão. Mas ele, não depois do erro que ele cometeu, sim, depois do erro que ele cometeu, ele ficou sem saber, pensando que o Espírito ainda estava com ele, mas não, tá? Já no Novo Testamento, o dom é pleno e permanente. Permanente. Nós podemos observar isso, e é bom ressaltar que os dons não são nossos, mas sim manifestações do Espírito. Nós podemos observar, nós podemos ver isso em 1 aos Coríntios. Pode ver aí na leitura diária. Capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Que diz assim: e se é ministrar, seja ministrar. E se é ensinar, que haja... Não, essa é Romanos, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está aí em 1 Coríntios 12, versículo 7. Tá bom, queridos? E continuaremos aqui na lição, sabendo que os dons são atuais e bíblicos, tá? Deixe isso bem claro para você, que os dons são atuais e bíblicos, tá? Uma dádiva para a igreja. Uma dádiva para a igreja. Vamos lá? A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias. Olha aí, as 3 categorias principais.
dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons, conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 aos Coríntios e Efésios. Aos Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao 8, a 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, e também Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Eu vou passar mais um pouquinho à frente aqui, a divisão certinha para os irmãos, tá bom? Fiquem atentos aí, irmãos, tá? Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não aparece querer exaurir os dons em uma lista, mas antes preocupa-se em exortar os irmãos e buscá-lo ou usá-los para a categoria conforme edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. O que ele está dizendo aqui? Que Paulo expôs esses dons, mas Paulo não estava falando, é só esses aí, pronto e acabou. Não, tem outros dons, tem outras classificações, tá bom, irmãos? E aqui, passando para você, Deus concedeu inúmeros ou parte dos dons à igreja, pelo seu Espírito. A Bíblia apresenta 3 classes desses dons que são, como a gente leu aqui, os de serviço, os espirituais e os dons ministeriais, tá bom? Aí vem, cada um tem a sua parte na palavra de Deus. Os dons de serviço, você vê em Romanos 12, do 6 ao 8. Dons espirituais, 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Dons ministeriais, Efésios 4, a partir do versículo 11. Tá? Apesar de a Bíblia apresentar essas classes, como eu falei, não significa que existe apenas esses dons, mas que esses dons são os mais conhecidos e manifestados na igreja, entre os irmãos. Tá bom? E aqui, nós temos aqui algumas partes para você. Presta bem atenção e acompanhe na sua Bíblia aí. Na primeira lista, 1 Coríntios 12, 8 ao 10, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, são 9 dons. Na segunda lista, 1 Coríntios 12, versículo 28, 8 dons. Na terceira lista, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29, versículo 30, 7 dons tem aí, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. Você vai ver aí, do 8 ao 10, nesses versículos, você vai ver 9 dons. No capítulo 12 ainda, de 1 Coríntios, versículo 28, você vai observar 8 dons aí. No capítulo 12 ainda, mas no versículo 29, versículo 30, você vai observar 7 dons aí. Tá bom, irmãos? É essa a lista dessas divisões, tá? E eu vou passar, se der tempo aqui, passo mais alguma coisa para os irmãos. Fiquem atentos com o seu lápis, sua caneta, e se você não puder ver agora, não quer dizer que você não vai ver, creio que você esteja assistindo essa live, você, com calma, veja o vídeo para aprender mais e mais sobre esses dons e as listas, tá bom, irmãos? E esse recurso é o que Deus tem para cada um de nós, tá? É um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, como eu falei aqui antes, ele apresenta essa lista de dons para você entender e você vai apreciar mais e mais à frente. Segundo tópico, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Tá bom, irmãos?
Deixa eu aqui puxar aqui um tópico aqui. Segundo, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. Preste bem atenção nesse subtópico. Em Romanos 12, vamos analisar Romanos 12, tá, irmãos? Romanos 12. O apóstolo Paulo admoesta a igreja lembrando-a do que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresenta em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se de quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Nós vamos já falar. Ministério oficial diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Nota que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja na terra, em benefício da igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Irmãos, e os dons de serviço que nós vamos apresentar aqui em Romanos capítulo 12 são dados para quem necessita, tem as necessidades alheias, especialmente as da igreja, sejam supridas, são esses dons de Romanos 12. Nós vamos observar aí: profetizar, servir, ensinar, incentivar, dar, liderar ou liderança e misericórdia. Nós acompanhamos isso aqui na palavra de Deus em Romanos, que diz, a partir do versículo 6, de todo modo tendo diferentes dons, segundo a graça nos é dada, e a profecia seja ela segundo a medida da fé, e se ministério, seja em ministrar, se ensinar, seja a dedicação ao ensino, ou que exortar, use esse dom em exortar. O que repele, faça com que a liberalidade, o que preside com cuidado, e que se exercita a misericórdia com alegria. É esse a parte dos dons aqui em em Romanos capítulo 12, nós observamos a parte desses dons, a parte desse ministério, dessa algo lógico que Deus põe na vida do crente, do cristão verdadeiro. E não fique, assim como eu falei já, não fique assim preocupado que você vai receber esse dom ou não. É a busca do dom para a sua vida. Tá bom, queridos? Nós podemos sim observar essa ministração desses dons em Romanos capítulo 12, que é o de ensinar, exortar, repartir, liderar e exercer misericórdia. Nós observamos aí, pode anotar no seu caderno, ensinar Romanos capítulo 12, do versículo 7, a parte B. Exortar Romanos capítulo 12, do versículo 8, parte A. Repartir Romanos capítulo 12, versículo 8, parte B. Liderar Romanos capítulo 12, versículo 8, parte C. E exercer misericórdia Romanos capítulo 12, versículo 8, parte D. Tá bom, irmãos? Esses são os dons de ministério prático. Dom de ministério prático para você. Tá bom? Em Romanos. Agora, o nosso segundo subtópico diz: conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, quero, irmãos, que não sejais ignorantes.
em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ver isso aqui, os dons espirituais. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operações de maravilhas, profecias, discernimento de espírito e variedade de línguas, interpretações de línguas. Apesar das manifestações sobrenaturais, pertence ao mundo espiritual, isto é a uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentarista nesta lição, ele era a vida progressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembrava a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e da sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque você está tendo a oportunidade de aprender o correto. Hoje, aqui, você está aprendendo corretamente o significado desses dons, para que ele é utilizado, quem recebe, quem pode receber, quem não pode receber. Ah, irmãos, está nessa lição maravilhosa. Esta administração dos dons e ministeriais do Espírito Santo. E nós vamos aprender esses movimentos que Deus está nos proporcionando aqui nessa lição, para que nós não sejamos pegos aí fora. E esta lição que você está aprendendo, você pode estar acrescentando na sua vida intelectual muita coisa boa. Você está perceptivo de muitas coisas boas, tá bom? E como nós partimos da parte dos dons espirituais, agora vamos pular, que eu falo assim, passar para a parte ministerial. Esses dons espirituais que está em 1 Coríntios capítulo 12, nós podemos dividir ele em 3. Dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. Os 9 dons que eu falei para você, que está em Coríntios capítulo 12, do versículo 8 a 10. 9 dons. Esses 9 dons, nós vamos dividir eles em 3 grupos, tá? Os primeiros 3 dons que nós observamos aí em 1 Coríntios 12, versículo 8. Olha só. Dons de revelação. Os 3 primeiros. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Agora, os outros 3. Dom da fé, dom de cura e operações de maravilha. Dons de poder. Grupo do dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar e operação de maravilha. Agora, o outro grupo de dons de elocução verbal. É o dom da profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas.
tá? Tudo isso, esses 9 dons aí, você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10. Entendeu? Você vai ver esses 9 dons aí. Tá ok, irmãos? Então vamos prosseguir aqui acerca dos dons ministeriais. Terceiro subtópico aí do segundo tópico. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4, versículo 11. A partir. Os propósitos do Senhor concede-nos à igreja, segundo a Bíblia, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. A partir do versículo 12 ao 16, em Efésios, capítulo 4. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo, amor. O ensino no Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligada à concepção evangélica de serviço. Jamais a expectativa centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Tá bom? Jamais nos levaremos à perspectiva centralizadora dos sacerdócios do Antigo Testamento. Caso de efeitos e dogmas antigos e estão trazendo para a igreja agora. Não, nós agora estamos na nova aliança e vamos participar das concepções que esses dons ministeriais nos concedem. Tá bom, irmãos? E esta definição que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós podemos observar que nesses milagres, nessas maravilhas que Deus nos concede, que esses dons estão relacionados à liderança que Deus instituiu sobre a igreja. São eles, como eu falei aqui, vamos agora passar aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 5 dons. 5 dons. Nesses 5 dons, nós podemos observar da seguinte forma, que nós temos aqui na nossa mão 5, podemos colocar assim, esses cinco dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Tá bom, irmãos? E passo para você também da seguinte forma, em que, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, saiu aqui o mistério aqui, tem que ajeitar, irmãos. Vamos lá, continuando, nós observamos nesses 5 dons essa oportunidade para os irmãos, a divisão que nós temos aqui, na de apóstolo, nós observamos, em rápida palavra, alguém escolhido e enviado em uma missão especial, representante autorizado de quem envia. Nós observamos que os apóstolos foram apóstolos porque foram chamados por Jesus. E ele que vos chamou e ele que os enviou. Então, por isso que foram chamados de apóstolos. Profetas, são capacitados em revelar a vontade de Deus, encorajar e exortar. O dom de profeta não quer dizer que você é profeta ou você exerce essa característica profética na sua vida direto, não, tá? Tem uma coisa, outra coisa, tá bom? Evangelista, proclamar com ousadia a mensagem da salvação de Cristo Jesus. O papel do evangelista, proclamar a mensagem de Deus, de Cristo Jesus às pessoas. Ser uma pessoa evangelista, de ir pregar o evangelho, conseguir aquelas pessoas para Jesus e levar ao pastor
para o pastor cuidar das igrejas. E assim o evangelista vai pregando, vai buscando a Deus e orientação para que outras pessoas sejam salvas também através da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Agora, pastor, guia, cuida, trata o rebanho local, ver além do rebanho, olhar além do rebanho, cuidar do rebanho. Tá bom, irmãos? Temos essa oportunidade de ter nossos pastores aí conosco e sermos orientados por eles, tá bom? Cuide da sua vida espiritual e ajude o pastor da sua igreja também. Como ajudar, pastor? Porque ele tem... Não, você ajuda também, participando das atividades da sua igreja, ajudando a cooperar nos cultos, nas manifestações que a igreja oferece para os irmãos, tá bom? E pregue o evangelho, irmão. Pregue o evangelho, que é importante nós pregarmos o evangelho. Agora, doutores capacitados para instrução e ensino da palavra de Deus. São esses o propósito do Senhor em conceder para a sua igreja. Tá bom, irmãos? Estas são as partes e as definições em Efésios 4, a partir do versículo 11. Os dons ministeriais, que são esses: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tá bom? E temos cada um nessas definições. Apóstolos é o sentido restrito de aplicar unicamente os líderes cristãos, já no sentido geral. Profetas, homens que falam sob o impulso direto do Espírito Santo, cuja motivação e interesse principal é a vida espiritual e pureza da igreja. Os evangelistas são homens separados para exercício importante no ministério na área do crescimento da igreja, como proclamação das boas novas. Pastores, como eu falei, cuida, protege o rebanho, e é alguém consagrado para exercer esta função, tá? Do rebanho de Deus. E doutores, como eu falei, vou repetir aqui, são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor, proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. Tá bom, queridos? Tá gostando dessa aula? Tá aprendendo? Se você não tá tendo dificuldade, reveja este vídeo, tá bom? Porque a escola dominical é importante para você aprender, tá? E não se tenha constrangido. Faça uma leitura bíblica diária na sua vida espiritual, porque lendo a Bíblia também você aprende. Tá bom, irmãos? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Agora nós vamos entrar no terceiro tópico, que diz: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. Agora veja. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, eu já falei isso aí para todo mundo. Os cessacionistas, né? São as pessoas que defendem o fim, a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Tá aí, explicando. E que os crentes pentecostal tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade, irmãos. Muitos lugares, pretendendo o apóstolo Paulo, faz questão de tratar desse assunto, como os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de uns aos outros. Precisamos resgatar a noção de serviço de Jesus Cristo nos ensina nos evangelhos. Muitos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo Jesus. Irmãos, por que
é importante a gente salientar um pouco nessa parte aqui de Corinto. Uma igreja problemática na administração. Graças a Deus, irmãos, nós estamos tendo também na lição dos jovens a leitura de 1 Coríntios. Vai tratar do livro de 1 Coríntios lá com os jovens também. Eles vão aprender essa parte de Coríntios, como era Corinto, a data, a sua localização, quem foi o autor de Coríntios, como foi expressa a carta de Coríntios, como Paulo passou para a igreja adversidades e como eles tinham que tratar uns aos outros na Santa Ceia. Tudo isso os jovens vão aprender também. E nós vamos aprender aqui a parte dos dons. E eles lá também vão chegar nessa parte, no capítulo 12 de 1 Coríntios também. Então, é bom saber que os jovens também estão aprendendo essa parte de Coríntios e nós aqui também estamos aprendendo a parte de Coríntios. Muito importante. E essa parte dos dons é importante porque são atuais, sendo manifestando no nosso dia também. Não é os cessacionistas que vão querer falar que a gente errou, não tem dom, não. Tem dom e vai ter dom e vai continuar tendo dom. Basta você procurar, basta você pedir a Deus, orar ao Senhor, buscar ao Senhor. É importante ressaltar que a diversidade dos dons revela a grande interesse de Deus em relacionar e cuidar do corpo de Cristo. É isso a capacidade desses dons. A diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentado por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente da sua multiplicidade. Nesse comentário pentecostal também tem esses fatos de relatar que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação na vida de Coríntios. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também de Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada um, de cada igreja. Então busque o dom na sua necessidade. É para buscar o dom para você ter a necessidade de usar na sua igreja. Igreja, peça a Deus dons para a nossa igreja. Peça a Deus dons, que Ele vai abençoar a sua vida, vai abençoar a minha vida, vai abençoar a vida de todos nós. Antes os membros do corpo que parecem ser o mais fracos são necessários. Tá? Em 1 Coríntios 12, 22. Tá bom, irmãos? É essa a conclusão aqui desse subtópico, diversidade dos dons. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não mérito pessoais. Está em Romanos 12, versículo 6. Nós podemos observar nessa leitura diária. De modo que tenha diferentes dons segundo a graça que nos é dado. E se é profecia, seja segundo a medida da fé. Tá? 1 de Pedro 4,10 também fala: não podemos orgulhar-nos, aportar-nos de modos arrogantes e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom de Deus que lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por causa do que, capítulo 13, olha aí, muito bem. Não foi por causa desse sincero e transbordante amor pelo próximo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, não foi dada por o capítulo 13 de amor, e o 1 Coríntios foi colocado entre o 12 dons e o 14 de línguas e profecias. Tá vendo aí?
Não foi à toa que está ali perto do amor, capítulo do amor, que é o capítulo 13, e o capítulo 14, o 12, foi colocado entre o 14 e o 13, que é o de dons. O 12 é de dons, o amor é o 13 e o 14 é de línguas e profecias. Não foi à toa que está ali no meio. Está ali perto, no meio não, perto, né? Tá bom, irmãos? E a conclusão dessa lição, nós observamos o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pela quais podemos servir ao Senhor. A sua igreja, esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Tá bom, irmãos? Esta lição está recheada de maravilhas e inspiração para você buscar mais ao Senhor. Tá bom, meu querido? Eu vou deixar para vocês aqui aqui na Bíblia Pentecostal as páginas. Se você tem Bíblia Pentecostal em casa, procure essas páginas. Ó, em 1 Coríntios capítulo 12, a página 1756. Tá aí, dons espirituais para o crente. Tá bom? Em Romanos capítulo 12, nós vemos aqui na página 1729, 1730, 1731, nós vemos os dons do Espírito Santo, tá bom? Em Romanos capítulo 12, nós vemos aí, aqui perto de Romanos capítulo 16, a página 1729, você vai ver lá os dons do Espírito Santo, 29, 30 e 31, tá? E lá em Éfeso, capítulo 4, na página 1814, dons ministeriais para a igreja. Você vai ver lá as divisões a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Temos as divisões aí e o estudo excisivo dos dons ministeriais para a igreja. Então, podemos achar isso na Bíblia Pentecostal, quem tem. E quem não tem, curte aí a revista, procure, estude os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviço, tá bom, irmãos? Busque, porque é importante que a igreja busque dons. É importante que a igreja busque esses dons para ser forte, se fortalecer na casa do Senhor, se fortalecer na presença do Senhor. Isso é importante, tá bom, queridos? E eu peço aos irmãos que façam as perguntas, responda aí o questionário, pois lá no grupo eu vou colocar as perguntas do questionário e os irmãos põem a resposta, tá? São 1, 2, 3, 4, 5. Então você bota lá a resposta número 1, resposta número 2, resposta número 3, que eu vou botar as 5 perguntas lá, tá? Conto com você, espero que você esteja firme, prestando atenção na lição, e tudo que nós falamos aqui na lição vai estar nas perguntas do questionário, tá bom? Deus te abençoe, que Ele possa conceder você um bom domingo, abençoado. Não desiste, irmãos, de buscar ao Senhor nesses tempos. Não esfrie espiritualmente, não perca a esperança em Cristo Jesus, pois sabemos que esse momento é complicado,
Mas em nome de Jesus, Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Faça a lição. Deus te abençoe e até o próximo domingo. Deus assim permitindo. Amém? Deus te abençoe.